Oi, hoje eu trago para vocês uma leitura comentada de um dos contos do Guy de Maupassant. O conto se chama O Barrilzinho e eu li naquele livro que saiu pela Companhia das Letras 125 contos de Guy de Maupassant, que é da coleção Listradinha. Eu li essa coletânea em leitura conjunta com a Patrícia e com a Cris, e eu vou deixar na descrição do vídeo também a referência para os canais delas. Eu vou deixar também na descrição do vídeo 4 links para vídeos sobre o realismo, a escola realista. 2 deles são voltados mais para a literatura brasileira, que é o do professor Alencar, Literatura com Alencar, e o outro de um professor do Paraná, que é Litera Brasil. Os outros 2 vídeos, que são mais abrangentes em relação ao realismo, tanto na Europa quanto aqui, é da Carmen Lúcia, do O Que Vi do Mundo, e da Claire Scorzi. E se tudo der certo, deixo também um artigo dessa revista aqui, Não Me Peçam para Pronunciar. Então, vamos começar a leitura de O Barrilzinho. O senhor Chicot, o albergueiro de Épreville, parou seu tilbury diante da granja da senhora Magloire. Era um grande gaiato de 40 anos, vermelho e barrigudo, e que passava por malicioso. Ele atou o cavalo ao mourão da cerca e entrou no pátio. Possuía uma propriedade pegada às terras da velha, que ele cobiçava havia muito tempo. 20 vezes tinha tentado comprá-las, mas a senhora Magloire se recusava com obstinação. Nasci aqui, aqui vou morrer, dizia. Ele a encontrou descascando batatas à frente da porta. Aos 72 anos, era seca, enrugada, corcunda, mas incansável como uma menina. Chicot lhe bateu nas costas amistosamente. Depois sentou num banquinho perto dela. E então, e essa saúde sempre boa? Não está ruim, não. E o senhor, seu Prosper? Umas dorzinhas, senão não teria graça. Então, melhor assim. E não disse mais nada. Chicot a observava fazer o seu trabalho. Os dedos tortos, nodosos, duros como patas de caranguejo, apanhavam à maneira de uma pinça os tubérculos pardacentos num cesto. E ela os fazia girar energicamente, retirando longas bandas de pele sob a lâmina de uma velha faca que segurava com a outra mão. E quando a batata se tornava toda amarela, jogava-a num balde d'água. 3 galinhas corajosas vinham uma após a outra até junto à barra de sua saia apanhar as cascas. Depois fugiam correndo, levando no bico sua conquista. Chicot parecia incomodado, hesitante, ansioso, com alguma coisa na ponta da língua que não queria sair. Por fim, decidiu-se. Então, dona Magloire, a que devo o prazer? Essa granja, a senhora não resolveu me vender? Ah, não, não conte com isso. Se está dito, nem precisa insistir. É que eu achei um arranjo que ficaria bem para nós dois. Que é o seguinte, a senhora me vende a granja, mas fica com ela assim mesmo. A senhora não está entendendo? Siga o meu pensamento. A velha parou de descascar os legumes e fixou sobre o albergueiro seus olhos vivos sob pálpebras amarrotadas. Ele prosseguiu. Eu explico. Todo mês lhe dou 150 francos. A senhora compreendeu bem. Todo mês eu lhe trago aqui, com o meu tilbury, 30 escudos de 5 francos. E pronto, nada muda, nada de nada. E a senhora fica na sua casa. Não se preocupa comigo, não me deve nada. A senhora só pega o meu dinheiro, que tal? Ele a olhava com um ar contente, com um ar bem-humorado. A velha o examinava com desconfiança, procurando a armadilha, e perguntou: Isso é para mim, mas e para o senhor? A granja, essa eu não lhe dou. Ele tornou: Não se preocupe com isso. A senhora fica o tanto quanto bom Deus lhe deixará viver. A senhora está na sua casa. Apenas vai me fazer um papelzinho no cartório, para que depois da senhora isso venha para mim. A senhora não tem filhos, só uns sobrinhos de quem não gosta muito. Que tal? A senhora fica com a sua propriedade enquanto sua vida durar. E eu lhe dou 30 escudos de 5 francos por mês. É só ganho para a senhora. A velha permanecia surpresa, inquieta, mas tentada. Replicou: Não digo que não, mas quero fazer um raciocínio sobre a questão.
Venha prosear na semana que vem. Dou uma resposta conforme o que eu matutar. E o Sr. Chicot saiu, contente como um rei que acaba de conquistar um império. A senhora Magloire caiu pensativa. Não dormiu na noite seguinte. Durante 4 dias teve uma febre de hesitação. Bem que farejava ali alguma coisa de mal para ela. Mas a ideia dos 30 escudos por mês, daquelas belas moedas tilintando e que iriam escorrer para dentro do seu avental, que lhe cairiam do céu sem que ela precisasse fazer nada, devastava-a de desejo. Então foi procurar o notário e contou-lhe o caso. Ele a aconselhou a aceitar a proposta de Chicot, mas pedindo 50 escudos de 5 francos em vez de 30, pois a granja valia no mínimo 60.000 francos. Se a senhora viver 15 anos, dizia o notário, ele ainda vai pagar somente 45.000 francos. A velha estremeceu diante daquela perspectiva de 50 escudos por mês, mas desconfiava sempre, temendo uma série de coisas imprevistas, artimanhas ocultas, e continuou até a noite fazendo perguntas, sem poder se decidir a ir embora. Por fim, pediu que ele preparasse a escritura e voltou para casa agitada, como se tivesse bebido 4 garrafões de cidra nova. Quando Chicot foi saber a resposta, ela ainda se fez de rogada um bom tempo, dizendo que não queria, mas consumida pelo medo de que ele não consentisse em pagar as 50 peças de 5 francos. Enfim, como ele insistia, ela enunciou suas pretensões. Ele teve um sobressalto de desapontamento e recusou. Então, para convencê-lo, ela se pôs a especular sobre a provável duração de sua vida. Não tenho mais do que 5 ou 6 anos, de certo. Cá estou, à porta dos meus 73, e não muito firme. Outro dia pensei que ia passar dessa para melhor. Parecia que me esvaziavam o corpo, tanto que foi preciso me pôr na cama. Mas Chicot não se deixava levar. Vamos, vamos, não me venha com conversa. A senhora é sólida como a torre da igreja. Vai viver no mínimo 110 anos. É a senhora que vai me enterrar, por certo. Todo o dia foi de novo perdido em discussões. Mas como a velha não cedia, o albergueiro, no fim das contas, consentiu em pagar os 50 escudos. Assinaram a escritura no dia seguinte, e a senhora Magloire exigiu 10 escudos de luvas. 3 anos se passaram. A mulherzinha vendia saúde. Parecia não ter envelhecido nem um dia, e Chicot se desesperava. Tinha a impressão de que pagava aquela mensalidade fazia meio século, que fora enganado, trapaceado, arruinado. De vez em quando ia visitar a velha, como se vai ver no campo em julho se o trigo está pronto para a foice. Ela o recebia com uma malícia no olhar. Dir-se-ia que se felicitava da boa mão que havia jogado, e ele subia bem rápido no seu tílburi murmurando: então você não vai se acabar, carcaça? Não sabia o que fazer, tinha vontade de estrangulá-la ao vê-la. Odiava-a com ódio feroz, dissimulado, com um ódio de camponês roubado. Então foi atrás de seus meios. Um dia, enfim, foi visitá-la esfregando as mãos, como da vez em que propuseram o negócio. E após ter proseado alguns minutos, diga, minha amiga, por que a senhora não vai jantar lá em casa quando passar por Épreville? As pessoas andam falando, dizem que não somos mais amigos e isso me aborrece. A senhora sabe, minha amiga, que a senhora não vai pagar nada. Não faço economia para esse tipo de coisa. Se lhe der vontade, não se acanhe e venha, vai ser um prazer. A senhora Magloire não esperou ser convidada de novo, e 2 dias depois, como ia ao mercado em sua carroça conduzida por seu empregado Celestin, sem rodeios mandou pôr o cavalo na estrebaria de Chicot e reclamou o jantar prometido. Radioso, o albergueiro a tratou como uma dama, serviu-lhe frango, linguiça, morcela, uma paleta de ovelha e couve com toucinho. Mas ela não comeu quase nada, pois desde criança estava acostumada à frugalidade, tendo vivido sempre de uma sopa e de uma casca de pão com manteiga. Desapontado, Chicot insistia. Ela também não bebia, recusou o café. Ele perguntou: e a senhora aceitaria um copinho? Ah, isso sim. Para isso não digo não. E ele gritou a plenos pulmões para a outra ponta do albergue: Rosalie, traz a purinha, aquela especial. E a servente apareceu trazendo uma garrafa comprida, ornada com uma folha de barreira no rótulo. Ele encheu 2 copos.
Experimente isso, minha amiga, da famosa. E a mulherzinha pôs-se a beber bem devagar, aos golinhos, prolongando o prazer. Ela esvaziou o copo, sugou as últimas gotinhas, depois declarou: Isso sim é da pura. Não tinha terminado de falar e Chico lhe servia um segundo copo. Ela tentou recusar, mas era tarde demais. Então degustou longamente, como o primeiro. Aí ele quis que ela aceitasse uma terceira rodada, mas ela resistiu. Ele insistiu. Isso é como leite, veja bem, eu bebo 10, 12, sem problema. Passa que é uma beleza, nada na barriga, nada na cabeça. Dá para dizer que evapora na língua, não tem coisa melhor para a saúde. Como a senhora Magloire tinha ainda vontade, ela cedeu, mas tomou só a metade do copo. Então Chicot, num impulso de generosidade, exclamou: Olhe, já que a senhora gosta, vou lhe dar um barrilzinho para mostrar que continuamos bons amigos. E a mulherzinha não disse não e se foi um pouco tonta. No dia seguinte, o albergueiro entrou no pátio da senhora Magloire e retirou do fundo do carro uma pequena barrica com anéis de ferro. Em seguida, quis que ela experimentasse o conteúdo para provar que era mesmo da purinha. E depois de beberem 3 copos cada um, disse, antes de partir: A senhora já sabe. Quando acabar aqui, tenho mais comigo, não faça cerimônia. Para isso, eu não faço economia. Quanto mais cedo terminar, mais contente me deixa. E subiu de novo em seu tilbury. Voltou 4 dias depois. A velha estava à porta, ocupada em cortar o pão para a sopa. Ele se aproximou, cumprimentou-a, falou-lhe bem de perto para sentir o hálito e reconheceu o bafo de álcool. Seu rosto se iluminou. A senhora me ofereceria uma purinha? Ele disse, e brindaram 2 ou 3 vezes. Mas logo começou a correr um rumor pela região de que a senhora Magloire se embebedava sozinha. Levantavam-na, ora na cozinha, ora no pátio, ora nas trilhas da redondeza, e era preciso carregá-la para casa, inerte como um cadáver. Chicot não ia mais à sua casa, e quando lhe falavam da camponesa, murmurava com ar de tristeza. Não é uma desgraça na idade dela pegar esse hábito? E veja bem, quando se é velho, não tem mais volta. Isso vai acabar por lhe pregar uma peça. Aquilo lhe pregou uma peça de fato. Ela morreu no inverno seguinte, perto do Natal, caída na neve, bêbada. E o senhor Chicot recebeu a granja dizendo: Essa caipira, se não bebesse, ainda aguentaria mais uns 10 anos. Passando então aos comentários sobre o conto, a primeira coisa importante é fazer uma recapitulação das características gerais do movimento realista. Eu usei esse mesmo slide no vídeo 12 contos emblemáticos de Guy de Maupassant. Eu só troquei o fundo, mas é o mesmo conteúdo. E nós vamos comentar esse texto repassando item por item dessa lista. A busca da verdade dos fatos, ela faz uma oposição à idealização que acontecia no romantismo, o movimento literário anterior. O escritor realista, ele busca capturar a realidade de uma forma objetiva, com isenção, sem se envolver emocionalmente no texto. Se nós olharmos as descrições dos textos realistas, nós vamos perceber que é praticamente um registro fotográfico. Por exemplo, nas partes do conto que descrevem a velhice da senhora Magloire. Aos 72 anos, era seca, enrugada, corcunda, mas incansável como uma menina. Fixou sobre o albergueiro seus olhos vivos sob as pálpebras amarrotadas. Os dedos tortos, nodosos, duros como patas de caranguejo, apanhavam à maneira de uma pinça os tubérculos pardacentos num cesto. Vocês percebem que, por meio dessa descrição, um artista pode fazer um retrato falado. É esse o nível de objetividade da descrição da personagem. Agora, fazendo um contraponto com uma descrição romântica. Todo ele era feio e repelente, mas para nós crianças não havia o que fosse mais repugnante do que suas mãos enormes, nodosas e peludas. Vocês percebem que essa descrição, ela não está no objeto, ela está no sujeito? As palavras que são utilizadas pelo narrador personagem são palavras relativas à opinião, à percepção de cada um. Feio, repugnante, enorme,
Se o mesmo desenhista tentasse fazer um retrato falado desse personagem, ia sair uma caricatura. Essa é a subjetividade romântica que os realistas tanto combatem, e combatem com objetividade nos textos. É curioso que os dois personagens têm mãos nodosas, mas só um deles nos parece monstruoso. A busca da verdade dos fatos, ela também se dá através da simplicidade da linguagem. Vocês percebem que ao longo de todo o texto foram usadas palavras simples. Eu me lembro agora de apenas 2 palavras que a gente eventualmente precisaria buscar no dicionário para ver exatamente o significado. O Tilbury, que é um veículo de 2 rodas puxado por tração de um único animal, e luvas. Lembram que a senhora Magloire pediu 10 luvas no contrato? É uma espécie de bônus, um adiantamento. As demais palavras utilizadas no conto são palavras que nós facilmente compreendemos do nosso cotidiano. E isso porque o escritor realista, ao buscar a objetividade, ele também busca a clareza. O escritor romântico, ele quer emocionar. Já o escritor realista, ele quer informar. Ele se assemelha ao jornalista e, nesse sentido, ele não apenas utiliza palavras do cotidiano, mas também a estrutura das frases, dos parágrafos. É uma estrutura mais direta, sem muitas inversões, sem muitas orações subordinadas, por exemplo, em um único período. Todas essas coisas ajudam o texto a ficar cada vez mais compreensível. Agora, nós não podemos nos enganar pensando que uma linguagem simples significa um pensamento simplório. Os escritores realistas buscam dar aos seus personagens uma grande profundidade psicológica, e o Guy de Maupassant com certeza fez isso nesse conto. Especificamente nesse texto, nós vemos a profundidade psicológica principalmente acompanhando as intenções ocultas do albergueiro. Tanto é que, num determinado momento do texto, em que o narrador fala na generosidade dele, a gente já fica de cabelo em pé. No caso da senhora Magloire, a personagem parte de uma situação de neutralidade, quer dizer, ela está vivendo a vida dela, não está agredindo ninguém, não está buscando tirar vantagem de ninguém. Mas quando surge a proposta, ela sai completamente daquela situação cotidiana de equilíbrio e passa para um estado emocional alterado de tal forma que o autor mostra que naquele momento os dois personagens se equivalem de uma certa forma, mesmo sendo o albergueiro o agressor e a senhora Magloire a vítima. É nesse momento da proposta que o tema do conto fica bem claro. Aliás, o tema não, os temas, que são corrupção, cobiça e avareza. O alcoolismo não entra aqui como tema principal, o alcoolismo é só um meio para um fim. Mas o cerne daquilo que é tratado nesse conto é a corrupção, a cobiça e a avareza. O albergueiro é corrupto nos seus valores morais e ele cobiça a propriedade da velha senhora. Ele cobiça, mas não quer pagar. E nesse momento, ele é avaro também. Já a corrupção, no caso da velha senhora, acontece pelo vício e também por um encantamento com a possibilidade de ganhar algum dinheiro a mais. De tal forma que a proposta do albergueiro desperta também nela a cobiça e a avareza. Vocês podem perceber que esse narrador não escolhe lado. Se vocês lembrarem lá daquele comentário que eu fiz sobre o conto do Lima Barreto, da mulher do Anacleto, naquele conto o narrador tem um lado muito declarado. Esse narrador não escolhe lado não apenas por conta da objetividade do realismo, mas também em razão de uma das principais características do movimento realista, que é o pessimismo. Nesse texto, o pessimismo aparece mostrando o agressor levando a melhor, o albergueiro conseguindo a preço de banana as terras que ele queria da senhora Magloire.
Mas o pessimismo também aparece quando a história nos mostra personagens que não são bons, não são gente boa, não são pessoas com as quais a gente gostaria de conviver, que a gente gostaria de ter como vizinho ou como parente. É claro que nesse caso a nossa empatia está com a personagem idosa porque ela não foi a agressora, ela foi a agredida. Mas ainda assim, se nós formos fazer uma lista das qualidades do albergueiro, das qualidades da senhora Magloire, nós vamos ver que o texto não nos dá muitas características boas para nenhum dos dois. Uma outra característica que é importante e que aparece com frequência nos textos realistas é a denúncia social. Por consequência dessa denúncia, uma luta por transformação social. Normalmente, quando a gente pensa em denúncia social, nós estamos pensando numa coletividade que está lutando para sair de uma situação de opressão, como empregados e patrões, homens e mulheres, ricos e pobres, estrangeiros e nativos. Os autores que trabalharam muito essa luta de classes foram o Zola e o Charles Dickens. O Guy de Maupassant, ele não dá o mesmo valor para as lutas coletivas, mas ele faz sim nos seus textos um trabalho de crítica social muito contundente. A intensidade dessas críticas tem um motivo histórico. Um motivo histórico que também explica a razão desse pessimismo que tomou conta dos artistas no movimento realista. Os escritores românticos são herdeiros dos ideais da Revolução Francesa. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade encheram as pessoas, e de modo especial os artistas, de otimismo de que a partir daquele momento as coisas seriam muito diferentes, e seriam muito diferentes para todas as pessoas. E não apenas diferente, mas muito melhor. Esse conto, Barrilzinho, ele foi escrito praticamente um século após a Revolução Francesa. E um século após a Revolução Francesa, a situação dos artistas e das pessoas é de total desencanto. O povo simplesmente tirou uma classe exploradora para colocar outra classe exploradora. A situação da população, sob muitos aspectos, piorou. Com a Revolução Industrial e a consolidação do capitalismo, houve um êxodo rural, as pessoas começaram a se concentrar nas cidades, sofrendo com mais doenças, sofrendo com mais insalubridade, com aquelas fábricas com longas jornadas de trabalho de 12, 14, 16 horas. A arte realista reflete justamente esse desencanto, essa desilusão com todos os ideais da Revolução Francesa. Justamente por isso, um dos temas mais comuns nos autores realistas é a exploração do homem pelo homem. Vocês devem ter ouvido essa expressão na escola. Nesse conto, Guy de Maupassant nos mostra justamente não o burguês explorando o operário, mas dois camponeses, dois conterrâneos, um tentando explorar o outro, tirar vantagem do outro. Ele traz um problema que é social para uma dimensão individual. Eu fiz um esquema para ilustrar bem a proposta que o albergueiro fez para a senhora Magloire, porque às vezes na leitura, na passagem da leitura, a gente não se dá conta da dimensão do absurdo. Então, de acordo com o notário, a granja vale 60 mil francos. O albergueiro ofereceu 150 francos por mês. A senhora Magloire tem 72 anos. A expectativa de vida no século XIX é de 50 anos. Eu até pesquisei especificamente a expectativa de vida na França, perto do final do século, e ainda menor. Já está mais perto dos 40 anos do que dos 50. Então, se a senhora Magloire tivesse vivido mais 20 anos, até os 92, o albergueiro teria pago 36 mil francos numa propriedade que vale 60 mil. São 36 mil, né? Porque são 20 anos, 12 meses e 150 francos ao mês. Multiplica tudo, 36 mil. E com isso a gente percebe a dimensão da maldade dele, da crueldade dele. Porque mesmo que ela tivesse vivido
até os 92, ele teria pago pouco mais da metade do valor das terras. Quando a senhora Magloire faz a contraproposta orientada pelo notário de 50 escudos por mês, nesse caso, se ela tivesse vivido 20 anos, aí ele teria pago os 60 mil. Ainda assim, a vantagem é toda dele, porque a probabilidade naquela época dela durar até os 92 era mínima. Depois de 3 anos pagando 250 francos ao mês, ele se sentia enganado, roubado, ele sentia ódio por ela. O conto nos dá a entender que depois do barrilzinho ela durou cerca de 1 ano. No final do conto, o albergueiro se congratula pela sua conquista. Depois de ter matado uma pessoa, ainda que indiretamente ele matou a vizinha, depois de ter matado uma pessoa e surrupiado a sua propriedade por mais ou menos uns 12 mil francos, ele se acha vencedor. No vídeo sobre os 12 contos emblemáticos do Guy de Maupassant, eu comentei com vocês que se vocês acham que os brasileiros gostam de tirar vantagem, é porque vocês não leram os realistas franceses. As mazelas morais da população frequentemente são abordadas como temas de textos dos realistas franceses em geral e do Guy de Maupassant em particular. Lembrando que o Guy está sempre transitando naquele tênue limite entre o realismo e o naturalismo. Quem já leu Madame Bovary, do Gustave Flaubert, sabe que em determinado momento do romance, uma pessoa morre. E várias pessoas ali daquela comunidade, daquela cidadezinha, vão até a casa da família, inventam dívidas, contas que essa pessoa fez antes de morrer para receber dinheiro da família. Nesse livro, 125 contos de Guy de Maupassant, frequentemente aparecem personagens cujas falhas de caráter beiram o patológico. A veemência com que o Guy registra e, portanto, denuncia a intensidade da crise moral que se abateu sobre a população é uma constante na sua escrita, no seu trabalho. Eu encontrei um artigo, aqui vocês estão vendo o título na tela, é de um ramo da Sorbonne que ensina francês para estrangeiros. E eles redigiram esse artigo sobre o Guy de Maupassant. Se eu conseguir, eu vou deixar esse artigo na íntegra nos comentários. Tem em francês, mas dá para trocar para o inglês também. Um dos parágrafos desse artigo diz o seguinte: o legado literário de Maupassant ressoa ainda hoje na civilização francesa e muito além. Seu trabalho, ancorado na realidade do século XIX francês, oferece um precioso testemunho da moral, valores e preocupações do seu tempo. De tudo o que acontece nesse conto, eu acho que aquilo que mais me choca é que não há dilema moral. Não é uma situação como pai contra mãe, por exemplo, que o Cândido das Neves está numa situação em que é ou a vida do filho dele ou a vida de outra pessoa. Nesse caso, o agressor está no seu perfeito conforto da sua casa, dos seus bens, do seu patrimônio. E a falta de dilema moral aumenta a sensação de impotência, de desencanto do leitor, que fica simplesmente assistindo aquela situação sem ao menos poder justificar para si mesmo, poxa, ele fez isso porque era uma situação muito necessária. E por fim, a última característica do realismo naquela minha lista, o protagonismo dos desfavorecidos. Acho que não tem necessidade de eu me prolongar muito nesse item, porque é bastante óbvio que nesse conto os personagens são pessoas simples, pessoas do povo, pessoas comuns, mesmo porque não se pode lutar por justiça social, por transformação social, fazer denúncia social, simplesmente escrevendo sobre reis, rainhas, princesas, comandantes ou deuses da antiguidade. O povão mesmo tem que ganhar protagonismo nesses textos para que ele tenha valor enquanto instrumento de transformação social.
Chegamos ao fim de um vídeo bem longo, mas é difícil mesmo fazer uma análise um pouco mais aprofundada, muito, assim, com muita pressa para falar, com muita pressa para argumentar. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.